Legal e normativa. Há muito da administração pública tem claro que há muito que a administração pública tem de claro que qualquer de suas ações deve estar fundamentado na legislação. O conceito mais importante a ser lembrado é que o atendimento legal para a atividade privada e para os cidadãos em geral, que pode fazer tudo que não é proibido por lei. No entanto, para a administração pública, só pode ser feito o que estiver explicitamente regulamentado, com o resultado que deve ser entendido em primeira questão a ser observada, antes de qualquer realização, verificar se existe um respaldo legal. A instituição pública tem que ter claro de estudar a legislação e buscar a conformidade das suas aplicações ao decorrer do fato que a função da instituição sempre é regulamentada para a legislação que externa leis, decreto de pareceres dos tribunais, orientação de normas internas definidas pela própria instituição. Essas normas definem direta ou indiretamente as formas de produção, o formato de conteúdo, o prazo do método de manutenção dos documentos relacionados à atividade da instituição, existentes legislações específicas sobre as questões de sigilo, de acesso e de controle, as informações sensíveis como prontuário, médicos pertinentes, finanças, pesquisas, bem como sobre o direito autoral, no que se diz respeito à honra e à imagem da pessoa, a legislação da mutação abrangendo o uso das novas tecnologias aplicada para a gestão de documentos, com a digitalização, certificação digital, criptografia, legislação externa que precisa ser implementada formalmente e regulamentada no âmbito da instituição por meio de novas normas que traduzam o entendimento da instituição e orientem seus servidores como tal agir, entre relações de documentos eletrônicos cada vez mais que substituem o papel e as transações oficiais. Deve-se salientar a Constituição Brasileira de 1988, que deixou muito bem claro no seu artigo 5º os direitos e garantias individuais, inciso será posteriormente produzido no artigo 4 na Lei 8.559 de 1991 e a Lei dos Arquivos que, neste processo legal, foi recentemente ratificado e ampliado pela Lei de Acesso à Informação Online, ao afirmar aos órgãos e entidades que podem produzir e caber assegurar a gestão de transparência da informação, proporcionando amplo acesso a ela e a sua divulgação, e a projetos de informação garantindo a disponibilidade, a autenticidade e a integridade do mesmo, que é o caminho do inverso, que buscar a proteção da informação sigilosa da informação da pessoa. O Decreto de Lei 7.724/2012 e regulamenta lá e esclarece que essa ação solicita o acesso à informação governamental é um direito para qualquer pessoa natural ou jurídica e abrange também a informação pessoa natural e jurídica constante no registro de banco de dados, órgão de entidades governamental ou de caráter público. Observa-se esses dispositivos e restringem o acesso do tipo de suporte documental à natureza da informação. Dessa forma, a administração pública também tem que prestar contas das informações registradas em e-mails eletrônicos como havia entendido comum o documento eletrônico. A carência de conformidade do registrador do brasileiro entornou-se na situação e aprovar a criação da infraestrutura de chaves públicas brasileiras IPC Brasil por meio de medidas provisórias de 24 de agosto de 2001, cujo artigo 1 afirma categoricamente que o objetivo infraestrutura é garantir a autenticidade, a integridade, a validade jurídica, documentos de forma eletrônica das aplicações de suporte das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como realização de transações eletrônicas seguras, de modo que os documentos eletrônicos produzidos nos termos daquelas normas consideradas os documentos públicos e particulares a fins legais. Entende-se de forma complementar na legislação nacional as normas tradicionais das relações de documentos eletrônicos que devem ser objetivamente definir um entendimento de orientar os cidadãos
e as instituições públicas e privadas quanto à autenticidade da segurança contra o acesso, alteração ou não autorização conforme pode perceber comumente na legislação em vigor, mas também enfatizamente quando a preservação e a conservação neste sentido quase nunca é abrangido a legislação, é necessário orientar instituições sobre procedimentos que permitam confrontar e superar obsolescências tecnológicas, software e hardware, visando a manutenção, acesso e prazo. Outro aspecto deve ser melhor abordado refere-se à possibilidade do uso de documentos eletrônicos. Pode-se criar, por exemplo, discussão sobre atividades que devem denominar sua utilização em alguns procedimentos, ou ainda são ações realizadas por meio desses registros que oferecem perigo à segurança da informação e também considerações quanto ao direito autoral da internet, principalmente quanto à disponibilidade de acervos fotográficos. Todos precisam de melhor fundamentação legal e tradução das práticas institucionais. Algumas instituições já começam a agir nesse sentido, regulamentando a gestão de documentos digitais. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e, por exemplo, por meio de resolução 9000/2009, os moldes da CONAC, Instituto de Modelo de Enriquecimento de Sistemas Informatizados na Gestão de Processos e Documentos do Poder Jurídico, o MOREC Brasil. A norma que também a disciplina obrigatoriamente da utilização de um modelo de desenvolvimento e de manutenção do sistema jurídico informatizado nas atividades judiciárias administrativas no âmbito do Poder Jurídico. Uma rápida pesquisa sobre permite identificar inúmeras instituições públicas que têm buscado regulamentar o uso do correio eletrônico. O mais comum nesses regramentos é a abordagem sobre o que não pode ser transmitido via sistema de correio eletrônico e responsabilidade dos usos de suas mensagens. Em questões de vírus, spams, correntes, utilização de sistemas exclusivamente instrumentos de trabalho, tem como evitado abordar diretamente as questões arquivísticas, como, por exemplo, explicitar que a mensagem do correio eletrônico pode ser considerada um documento arquivístico e, neste caso, deve se tratar como tal. A digitalização aprova as normas de técnicas concernentes à digitalização e ao uso de sistemas informatizados para a guarda no manuseio de documentos prontuários dos pacientes. Apesar de uma boa intenção da CFM, preencher o vácuo normativo deve-se registrar o Conselho e cometer vários erros dessa resolução. O primeiro deles é avaliar o tipo de documento, o prontuário médico do paciente, de acordo com o seu suporte, afirmando que em outras questões que o prontuário por papel deve ser guardado por 20 anos. Após o último registro, que o prontuário digital original, a versão digitalizada do prontuário de papel microfilmado sem valor permanente. Voltou-se aos conselheiros conhecimentos técnicos sobre o que é o prazo de guarda vinculado ao conteúdo dos documentos, de informações de confirmar se há informações de informações nele consignado e possui um valor permanente, deve ser do seu formato original preservado ou ainda seja microfilmado, que pode ser observado no decreto 1709/99, ao de respeito que pertence à resolução, e pode-se afirmar categoricamente que hoje não existe legislação no país que conceda valor legal de substituição do original pela digitalização dos documentos públicos. O órgão do gestor Governo Eletrônico Brasileiro tem buscado, por outro lado, a uniformidade de ferramentas desenvolvidas pelos inúmeros organismos que compõem o governo e o acesso a pessoas com necessidades especiais. Nesse sentido, criou-se EPING, padrões de interoperabilidade
interoperabilidade do governo eletrônico, interoperabilidade do governo eletrônico para estabelecer condições mínimas de interações dos poderes das esferas do governo e para sociedade em geral. MEC, modelo de acessibilidade de governos eletrônicos para desenvolvimento para adaptação de sítios governamentais, gerando a recomendação a seres consideradas a inclusão digital. Ambos os documentos têm sido de ampla divulgação entre os órgãos do governo, almejando sua adesão total. Para o governo do documento eletrônico e as suas diversas manifestações textuais, planilhas eletrônicas, vídeos MP3 e dados, tem a mesma importância dos documentos tradicionais. Para ilustrar esse fato, observa-se a Lei 9.983, que introduziu a alteração do Código Penal da Lei nº 2.848, esclarecia alterações dos dados de sistemas informatizados e softwares de banco de dados. A administração pública com o fim de obter vantagens indevidas para si e outrem em causa de dano, resultar na reclusão de 2 a 12 anos e multa. Quanto tal alteração ocorre de autorização solicitando de autoridade competente e a contenção que passa a ser de 3 a 2 anos, embora ainda enseje a multa, até que esse fato tem que divulgar indevidamente ou permitir o acesso.